Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva. E no dia de hoje nós estaremos trabalhando com 3 textos. O primeiro texto está em Provérbios, no capítulo 14, verso 34, que diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Em Provérbios, no capítulo 28, verso 28, diz: quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. E Provérbios capítulo 29, verso 2 diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Sabe, amados, quando somos governados por pessoas sem valores éticos e morais, a tendência é que deixemos pouco a pouco a desilusão tomar conta de nós. Um sentimento de tristeza, de falta de esperança nos invade porque achamos que nada vai mudar e que tudo vai continuar como antes ou até mesmo piorar. Temos esse sentimento porque muitas vezes nos deixamos abater, esquecemos quem somos e do poder que temos. Poder este que foi dado por Deus a todo aquele que crê, a todo aquele que acredita nele. Nos deixamos influenciar negativamente com pensamentos e ideologias que minam nossa força espiritual, emocional, mental e até física. Deixamos que o inimigo de nossas almas nos convença que somos impotentes diante do governo do mal. E este pensamento, essa influência, faz com que nos acomodemos e paremos de lutar. Mas quem é filho de Deus não desiste nunca, não para de lutar. Um filho de Deus se apropria da palavra de Deus, que garante a promessa da vitória e o título de vencedor. Por isso não pare de lutar. Não há vitória sem luta e não há luta sem vitória. Não podemos nos acomodar, não podemos nos deixar influenciar com pensamentos e ideologias derrotistas. O verdadeiro Filho de Deus é vencedor e ponto. Existem aqueles que tentarão se disfarçar de anjos, de devotos e até mesmo de filhos de Deus, como Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 13, que diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Sabe, amados, tudo isso é para promover o engano, pois o diabo, ele não pode nos convencer com a verdade. Então ele tenta nos atrair e nos confundir com a mentira. E com isso promove a divisão entre os filhos de Deus e joga uns contra os outros. E é o que nós temos visto nos tempos atuais, principalmente nesse período eleitoral. Quem tem tentado fazer isso nos dias de hoje? Dividindo para conquistar. Isso é a arte da guerra, de Sun Tzu. Estão tentando dividir os cristãos para depois conquistá-los. Abram os olhos, gente. Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, verso 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Enquanto os filhos de Deus ficam brigando entre si, os inimigos de nossas almas e de nossa pátria se unem cada vez mais. E se eles estão infiltrados em nosso meio, é fácil reconhecê-los. É como Jesus Cristo diz no capítulo 7 de Mateus: uma árvore se conhece pelo fruto. Então observe as atitudes, observe os frutos, não se deixe enganar. Quem usa mentira, quem usa manipulação, a violência, as falsas acusações e acusa os outros de praticar aquilo que eles mesmos praticam? Quem está há muito tempo no poder está corrompendo, destruindo a nação e os seus recursos? Quem se utiliza dos pobres e se lembra deles só em período eleitoreiro? Quem está comprando e vendendo a moral da nação? Não se engane! E olha, quem contribui com o mal só porque está sendo beneficiado, também é corrupto. E chegará um dia que esses recursos irão acabar, e se continuar do jeito que está, essa nação sucumbirá, e não restará mais nada, somente o arrependimento de não ter agido na hora certa, ou o arrependimento de ter se obtido enquanto poderia ter feito alguma coisa, ou o arrependimento de ter defendido a utopia das ideologias ao invés de defender a realidade dos princípios e valores. Sabe que a omissão não minimiza em nada a culpa daqueles que se omitem. Lembre-se, Pilatos também lavou as mãos. Precisamos falar de política hoje para não sermos privados de falar sobre Jesus amanhã. Como disse um filósofo grego chamado Platão, ele disse que quando os bons
não se envolvem em política, a consequência é ser governado pelos maus. Este é o tempo. Agora é a hora. Precisamos nos posicionar agora. Precisamos também orar pelos nossos governantes para que eles tenham paz, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2. Esta é a vontade de Deus. Lembremos também de orar pela nossa nação, como diz em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O Brasil precisa ser sarado, o Brasil precisa de cura, de libertação, de restauração. E é hora do povo de Deus agir, é agora. Não podemos nos defender ideologias humanas, precisamos sim defender princípios divinos. Estamos num período da história que o nosso voto irá influenciar o futuro de gerações e não podemos nos omitir, seja como filho de Deus, seja como cidadão patriota. Lembre-se que a oração é a junção da palavra orar mais ação. Então ore para votar e haja com o seu voto escolhendo não quem defenda ideologias humanas, mas quem defenda princípios e valores divinos, escolhendo não quem defenda criminosos, mas quem defenda a família, a justiça e o cidadão de bem, escolhendo não quem defenda caprichos egoístas de uma pessoa, mas quem se submete e respeita a vontade e o ideal de um povo. Escolhendo não quem escravize o país debaixo do jugo opressor de um martelo e de uma foice, mas quem defenda a democracia e a soberania de uma nação. As cores da nossa bandeira representam a identidade do Brasil. Já as nossas crenças e valores representam quem nós somos. A esperança para o nosso país. E para que isso aconteça, nós precisamos colocar Deus acima de todos e de tudo. Afinal de contas, como diz o Salmo 33, verso 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus seja o Senhor da sua vida e mantenha viva a esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.